Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Nicolas Gerardi e nesse vídeo aqui eu quero te explicar o porquê o Bitcoin é poupança e não investimento. Então, uma situação muito comum que eu encontro algumas pessoas que são relativamente leigas no assunto do Bitcoin sempre falarem é que é tratar ele como um investimento tradicional e não como uma poupança, uma reserva de valor forte. E por que ele serve como uma reserva de valor, uma poupança? Que é basicamente você guardar o seu trabalho, o esforço do seu trabalho, ao longo do tempo da sua vida produtiva, para você desfrutar quando você quiser se aposentar ou até mesmo deixar como legado. Isso é basicamente o significado de poupança, de reserva de valor, tá? Então, basicamente, o argumento mais forte é que ele é um ativo superior a qualquer outro ativo no mundo, seja prata, ouro, ações, CDB, caixinha da Nubank, tá? Porque ele é o ativo mais escasso do mundo. Só existem 21 milhões de bitcoins. Isso, via de regra, é um conjunto de regras feito para ser assim. Então, nunca mais vai existir mais do que 21 milhões de bitcoins. Além dos bitcoins que já foram perdidos, tá? Que são cerca de 2 milhões e meio, mais ou menos. Então, isso só torna ainda os outros bitcoins ainda mais valiosos, tá? Porque ao longo do tempo, a porcentagem de bitcoins que são minerados, que são criados, vai reduzindo pela metade a cada 4 anos. Isso é o que chamamos de halving. Isso vai tornando esses bitcoins mais valiosos. E outra, o Bitcoin é basicamente um ativo que pode ser blindado do sistema tradicional. Ele é semi-rastreável, não vou dizer 100% irrastreável, porque a blockchain é transparente, tá? Então você consegue rastrear de certa forma, né? E você consegue se proteger totalmente contra a inflação. Então, governo nenhum consegue tocar a mão no seu patrimônio caso ele esteja em Bitcoin. E isso é um argumento que para muitas pessoas já as convence de que ele é um ativo superior. Então, além de você ter uma quantidade fixa dos bitcoins que nunca mais vai existir mais do que isso, nenhuma entidade, governo, Banco Central, Receita Federal, vai poder tocar no seu patrimônio. Não estou dizendo que não é para você sonegar imposto, você declarar imposto, porque isso é coisa de criminoso, tá? Pague seus impostos, haja de forma correta, tá bem? Mas o ponto é, ele é basicamente intocável. Se você quiser, você consegue se blindar de certa forma, tá? E governo nenhum consegue alterar a taxa de inflação ou injetar mais liquidez imprimindo mais Bitcoin. Isso não tem como. Primeiro que não existe uma entidade central que controla o Bitcoin, ele já se tornou descentralizado num ponto que ninguém consegue controlar mais. E o único jeito de fazer isso seria com um ataque de 51%, mas a rede já chegou num ponto que isso é basicamente inviável. Se você está interessado em saber melhor o que é um ataque de 51%, que é um assunto para um outro vídeo mais técnico, deixa um comentário aqui falando que eu faço esse vídeo, tá bem? E basicamente o Bitcoin é reserva de valor digital, não como ouro, porque o ouro, a taxa de inflação dele por ano, que é o stock to flow, que é basicamente a taxa de quanto é produzido e quanto é utilizado anualmente, o do ouro é inferior, na verdade, do Bitcoin. Ou seja, o do Bitcoin, a taxa de escassez dele é maior. Então é basicamente assim, você tem uma oferta limitada de bitcoins diariamente e para todo sempre, sendo que a demanda por ele aumenta cada vez mais, você vê mais pessoas querendo e estudando sobre, comprando bitcoin, empresas fazendo tesouraria, comprando quantidades absurdas de bitcoin, governos querendo fazer reserva estratégica de bitcoin. Então a oferta vai aumentando cada vez mais. A liquidez mundial que está dentro do Bitcoin é apenas de 2
trilhões de dólares. Isso pode parecer muito, mas se você comparar com outros ativos e outras indústrias, não é nada. Você comparar a do ouro, o total dele é 22 trilhões. É muito mais que do Bitcoin. De outras indústrias, como de artes, joias, minerais raros, como diamante e outros minérios, até mesmo de imóveis, enfim, o total de liquidez que há nesses outros mercados é muito maior do que o Bitcoin. Então isso significa que tem muito mais espaço para o Bitcoin ser adotado como uma reserva de valor digital e global para os próximos anos. Além de que talvez menos de 1% ainda no mundo inteiro, no geral, já esteja utilizando o Bitcoin. Então você vê que ainda tem um espaço muito grande de adoção, um espaço muito grande para ele crescer de mercado. E não só para ele, mas também como para outras criptomoedas, tá bem? E basicamente é isso. Com o passar do tempo, o Bitcoin vai ficando cada vez mais valioso. As pessoas vão querendo cada vez mais ter mais a sua poupança, o seu trabalho, o seu esforço recompensado numa reserva de valor forte, numa moeda sonante, que respeite os princípios básicos do que é dinheiro e não moeda. O princípio básico de algo ser dinheiro é ser reserva de valor. E depois como meio de troca e unidade de conta. Essa é a definição do que é dinheiro e não moeda. Moeda é o que nós temos, moedas fiduciárias, dólar, euro, libra, real brasileiro. Elas não são reserva de valor. Desde quando elas foram criadas, elas só perderam valor em primeiro lugar. E por isso nós não podemos considerar elas como como dinheiro, como reserva de valor. Ainda mais que a partir de 1971 as moedas, o dólar ele perdeu o seu lastro em ouro a partir da quebra do acordo de Bretton Woods. E você tirar o lastro do dólar em ouro permite que o Estado imprima dinheiro à vontade. E você imprimir mais dinheiro, você aumentar a quantidade de moeda circulando na sociedade, você aumentar a base monetária, você aumenta a inflação. É isso que é a definição de inflação. Diferente da definição tradicional, do sistema tradicional, que diz que a inflação é o aumento dos preços. Não é o aumento, ou é o IPCA, não é. A inflação é o aumento da base monetária. Porque a partir do momento que você diz que a inflação é causada pelo aumento dos preços, você coloca a culpa do empresário, das corporações, dos comércios, quando na verdade é o contrário. A culpa é do Estado por imprimir mais dinheiro, injetar mais dinheiro na economia e depois de um tempo esse dinheiro ele se adapta às condições do mercado e os produtos naturalmente ficam inflacionados, ok? E você não necessariamente tem o seu poder de compra, a sua remuneração compensada por essa inflação. E é basicamente o que aconteceu desde 1971, quando nossa produtividade na humanidade toda aumenta por causa do avanço tecnológico, mas a nossa remuneração não acompanha esse aumento, o que basicamente torna o nosso poder de compra muito mais fraco. E é isso que tem acontecido desde sempre. E com o Bitcoin você anula esse cenário, porque a partir do momento que você passa a preservar seu trabalho, seu esforço numa moeda que com o tempo tende a só se manter igual sem se inflacionar, você passa a aumentar seu poder de compra com o tempo. E não é necessariamente que o Bitcoin ele se torna mais valioso. O que está acontecendo é que as moedas fiduciárias, dólar, real, euro, que seja, elas estão perdendo valor. Um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. Nunca vai mudar. A quantidade de Bitcoin que você acumular, seja em frações, em satoshis, sempre vai continuar a mesma. O ponto é, essa quantidade que você tem com o passar do tempo vai valer mais e mais e mais e mais em moeda fiduciária. Quando você pensa que o Bitcoin está fazendo uma curva ascendente,
Na verdade, ele só está se mantendo estável. O que está acontecendo é a moeda fiduciária que ela está se desvalorizando, está perdendo valor de compra perante o Bitcoin, que se mantém igual. Então, é basicamente isso. Espero que a explicação tenha ficado clara. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo, deixa algum comentário também. Pode deixar alguma sugestão de vídeo, incentivo que você faça isso. E qualquer comentário se você tenha gostado do vídeo, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.